Olá, queridos irmãos, amigos, estamos iniciando mais uma série de devocionais, as quais nós estamos, a partir de hoje, colocando diante de você, de cada um de vocês, com o objetivo de termos proximidade, tanto visual quanto verbal, e mantermos os nossos vínculos, os nossos laços como igreja. Isso é muito, muito importante para nós não sermos cirandados pelo maligno. E olha que o maligno é bem astuto. Então hoje eu queria, iniciando essa série, compartilhar com você sobre o seguinte tema. É uma frase. E agora? Pode parecer banal essa frase, mas nós temos percebido que ela tem sido uma das frases mais comuns, mais repetidas, ao longo de todo esse período que estamos vivendo. E agora? Essa frase, ela indica uma expectativa, ela traz consigo um sentimento de dúvida, de incerteza, e dependendo da intensidade com que estamos vivendo, ou atravessando essa circunstância, ela se torna tão intensa que pode nos paralisar. E agora? Agora é interessante que eu queria convidar cada um de vocês que me ouve a voltarmos no tempo e entendermos que sempre houve ao longo da história do povo de Deus situações e circunstâncias que os levaram a fazer exatamente essa indagação, esse questionamento. E agora? Uma surpresa, né? Qual o próximo passo? Se voltarmos à travessia do Mar Vermelho, nós vamos nos deparar com uma situação de deserto, uma situação de soldados atrás, deserto à direita, deserto à esquerda, mar à frente e o povo indagando. E agora, Moisés? Você nos tirou lá do Egito, da escravidão, para nos trazer para morrermos nesse deserto, cheio de escorpiões e difícil? E agora? E nós sabemos o resultado, o desfecho da história, porque diante dessa indagação, Moisés vai clamar a Deus, e qual foi a resposta de Deus para o "e agora" do povo dele? Diga ao povo que marchem. Foi uma ordem. E talvez você não saiba, nós quando contemplamos alguma filmagem da travessia, daquele momento em que o povo vai atravessar o mar, nós vemos o mar abriu e eles passaram a pé enxuto. Mas na verdade, o mar ia abrindo cada vez que o povo ia caminhando em direção. Porque senão, não seria por fé, seria por vista. Então cada passo que os levitas, cada passo que aquele povo ia dando, o mar ia se abrindo. Os levitas foi lá no Jordão. Mas o que importa para nós é que diante do "e agora", Deus nos dá alternativas. Então olha só, esse questionamento, essa incerteza, não é novidade para nós hoje, diante de uma pandemia. Essa incerteza, essa crise, essa situação a ser gerenciada, esse desafio, ele sempre esteve presente no povo de Deus. Não somos nós privilegiados no "e agora", diante do meu emprego que eu perdi atualmente. E agora, diante da minha empresa que está à beira da falência. E agora, com a minha loja que está prestes a fechar. E agora, diante da impossibilidade ou incerteza do futuro. Não, amados. Se existe algo que eu e você precisamos aprender com a Bíblia, é gerenciar, aprendermos a gerenciar momentos de instabilidade, momentos de crise, momentos onde o "e agora" tenta nos sufocar. Mas eu quero compartilhar com você um momento em que os discípulos, juntamente com Jesus, viveram, experimentaram essas circunstâncias do "e agora". Sabe onde se encontra? Em João capítulo 6, de 1 a 13. Em João capítulo 6, de 1 a 13,
nós encontramos os discípulos, juntamente com o Mestre Jesus, diante de uma situação onde também resultou essa indagação. E agora? Sabe quando foi? Quando havia uma grande multidão, após contemplarem os milagres de Jesus, se aproximando a festa da Páscoa, eles se achegavam a Jerusalém e eles afluíam ao Mestre. E aí Jesus, segundo o relato do Evangelho de João 6, de 1 a 13, pega os seus discípulos, os 12, e os leva a um monte. E lá no monte, olha o detalhe, pode parecer meramente casual, mas não é casual. Jesus separa os seus discípulos, os tira do meio da multidão no sopé do monte e os leva ao monte. Com que objetivo? Tudo que Jesus fazia ou fez, tudo que ele faz, tem um objetivo. Ele iria ministrar aos seus discípulos, instruí-los como que eles deveriam gerenciar uma situação de crise, porque eles eram o fundamento da igreja e eles deveriam ensinar à igreja como que a igreja deve atravessar, gerenciar situações de crise. A crise estabelecida ali é que haviam mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e que precisariam ser alimentados. E não havia como alimentar toda aquela multidão. Mas presta atenção, Jesus leva os seus discípulos ao monte para tirá-los do contexto da crise, para que eles pudessem olhar do alto, ter uma visão mais ampla. Sabe o que a gente já começa aprendendo logo de saída? Que quando há crises ou adversidades profundas, você precisa sair do pensamento da grande maioria, que estão no sopé, no vale, ao qual é chamado de o vale da sombra da morte, o vale da incerteza, o vale da insegurança. Você precisa ir ao monte. Por isso que Jesus, objetivamente, ele leva os seus discípulos ao monte. E ele faz uma pergunta. Seria mais ou menos como Jesus criando ali com seus 12, os apóstolos, uma comissão de gerenciamento de crise. E ele faz uma troca de informações, ele faz uma pergunta. Como nós poderemos alimentar toda essa multidão? Ele pergunta. E aí vem o plano A, descrito pelo apóstolo Filipe. Senhor, mesmo que nós tivéssemos 200 denários para comprar pão, e talvez você não saiba, mas um denário, o de cobre, poderia comprar aproximadamente 8 quilos de pães. Seriam 1.600 quilos de pães. Mas Filipe diz, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, que era a moeda romana, a dracma era grega, não daria, não seria o suficiente. Mas aí Jesus continua dialogando com eles e esperando que eles deem uma direção, porque havia uma crise estabelecida, mas eles deveriam estar com as suas faculdades mentais capazes de procurar uma solução. Filipe então diz, mesmo que tivéssemos 200 denários para comprar pães e cada um recebesse um pedacinho, não seria o suficiente. Imagino Jesus olhando para Filipe falando, parabéns Filipe, pelo menos no momento de crise você teve uma alternativa, você apontou um plano. Pode não ser o plano real, pode ser um plano meio fictício, mas não deixa de ser um plano. Surge então André, irmão de Simão, o qual relata, Senhor, temos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes, plano B. Mas o que é isso para toda essa multidão? E olha que interessante, uma crise estabelecida, uma dificuldade, uma adversidade, uma pergunta e agora, e Jesus vai ministrando no coração e na mente dos seus discípulos, os levando geograficamente ao lugar certo, onde eles teriam a mente arejada para pensar, e não no meio de toda aquela situação, onde o pensamento fica mais limitado. Aí surge André e diz, temos 5 pães e 2 peixes. Mas, Senhor, o que é isso para toda essa
multidão. Aí, amados, eu e você vamos aprender que em tempos de crise, para se gerenciar, você precisa sair do contexto da negatividade, sair do contexto onde todos estão pesadamente sendo acometidos pela derrota. Você precisa ir para um lugar diferenciado, como foram os discípulos para o monte. E você precisa ter o plano A ou ter o plano B. Porém, seja o plano A, 200 denários, ou o plano B, 5 pães e 2 peixes, agora Jesus vai mostrar para eles que tragam a mim aquilo que de concreto e real vocês têm. Há uma série de lições aqui que nós não vamos entrar a fundo para considerar. Mas algumas coisas eu gostaria que ficasse gravado na sua mente. Saia do lugar de apatia que você se encontra. Vá ao monte. Nos montes Deus sempre falou grandemente e operou na vida dos homens, os quais Ele usou. Desenvolva plano A. Pense em plano B. E se nenhum deles você vê solução, existe o plano C, que é o completo, é o absoluto, é o infalível. É aquele que Jesus estava apontando para os seus apóstolos e eles deveriam ensinar para nós. Tragam a mim. Mesmo que sejam as impossibilidades, mesmo que não tenha muita base racional, porque 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, é insignificante, é irrelevante, é ridículo do ponto de vista humano. Mas o Deus eterno, na pessoa de Cristo Jesus, opera e coopera através de nós, sem anular em nós a capacidade de gerenciar as nossas próprias crises e nos apontam o lugar certo aonde elas terão soluções. E é exatamente o que ele fez. Assentam-se, porque havia muita grama, tragam a mim os 5 pães e 2 peixes, porque estando nas minhas mãos o e agora vai ser transformado em glórias, graças a Deus. Porque sou eu que sustento, que guardo, sou eu que abençoo, sou eu que dou a vocês soluções para todas as vossas necessidades e angústias. Você deve gerenciar a sua crise com plano A, plano B e plano C. Mas todos esses planos humanos precisam estar expostos e colocados sobre a autoridade e o poder do Filho de Deus, Jesus. Sabe por quê? Porque nas mãos dele, nas suas mãos, nas minhas mãos, 200 denários não resolveria o problema. Nas mãos dele, 5 pães e 2 peixes são suficientes para alimentarem 5.000 ou mais homens e mulheres, mas acima de tudo, trazer esperança e renovação na mente e no coração daqueles que creem. Querido irmão, querida irmã, faça aquilo que Jesus nos ensina neste texto, João 6, de 1 a 13. Tenha planos, gerencie a crise que você está vivendo, pense em como modificar, como manter a sua empresa, o seu negócio ou o seu trabalho, mas acima de tudo, leva-o ao Mestre, porque a solução está nas mãos dele. Ele declara: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu estou no princípio. Eu sou tudo e em todos. É nesse Jesus que nesse tempo de pandemia e de grandes crises, eu e você alcançaremos a vitória, porque Ele é fiel e abençoador. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês.